Pessoal, primeiramente, reitero aqui meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade. É sempre um motivo de muito orgulho, um prazer muito grande participar de um evento desse porte, compartilhar conhecimento, experiência, ao lado aqui de colegas, de ilustres palestrantes, né? Aproveito também para parabenizar a Live University, mais uma vez pela iniciativa, pela organização, pela grandeza e pelo sucesso do evento, né? Para vocês que nos assistem, agradeço pelo prestígio, espero que o conteúdo seja de grande valia e que traga inspiração para as rotinas operacionais do dia a dia da área fiscal. O tema em questão é relativamente simples, a gente vai falar de CNDs, entretanto, né, o nosso modelo tributário extremamente complexo acaba tornando uma verdadeira dor de cabeça para a maioria dos contribuintes, né? A gente tem, primeiro, né, a burocracia, centenas de órgãos com autonomia, legitimidade para emitir as certidões, e isso, consequentemente, né, traz a complexidade aí do nosso modelo. Nesse sentido, né, isso posto, um pouco aqui do tema em destaque, nós vamos falar um pouco de automação e eficiência na gestão preventiva, ou seja, como evitar surpresas, né, no processo de regularidade das certidões negativas de débito. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar propriamente. Então, eu sou Marcelo Simões, eu sou economista de formação, eu atuo na área fiscal há um pouco mais de 16 anos, tenho aqui o privilégio e o orgulho de representar a Contax nesse fórum, onde lá atuo como diretor de operações. Nos últimos anos, tenho me dedicado exclusivamente, né, em projetos e no atendimento de centenas de clientes, no processo de automação, está bastante ligado com o tema aqui em questão, com tax determination, um assunto bastante difundido no mundo, né, ainda tímido no Brasil, em virtude do nosso modelo tributário, e inteligência tributária. Superado aí os agradecimentos, né, e a minha apresentação, vamos ao que interessa, né? Eu acho que um pouco um preâmbulo aqui do que a gente vai discutir. A CND é bastante simples, né? A questão do contexto. Se a gente tivesse que resumir propriamente, é um conjunto de documentos emitido pelas centenas de órgãos públicos, né, que comprova e atesta a ausência de débitos, boa conduta legal do contribuinte e a inexistência de débitos, né, perante aos órgãos fiscalizadores das diversas esferas, né, no âmbito federal, estadual e municipal. Destaco ainda, né, que essa é mais uma atividade operacional da área tributária, né, ou seja, é dever do contribuinte a manutenção e o acompanhamento da regularidade das certidões. Então, isso passa a ser, né, mais uma atividade a ser compartilhada no dia a dia da área fiscal, ou seja, concomitante, né, a todas as atividades, né, então, desde a gestão das notas, da leitura da legislação, a parametrização dos impostos, a apuração dos tributos, né, recolhimento, né, dos impostos, entrega das obrigações acessórias, né, e as diversas declarações, a CND é mais uma atividade de incumbência da área tributária, né? Então, ou seja, não é um assunto isolado, é um assunto que concorre com dezenas, né, de atividades já do dia a dia da área. Nesse sentido, né, a complexidade do nosso modelo está suportada aí por alguns desafios, né? O tema é simples, mas está no nosso modelo tributário, traz a complexidade e os desafios aí para a operacionalização, né? Destaco aqui, né, desses desafios, suportado aqui, em primeiro lugar, pelas diferentes tipos de CND passíveis de monitoramento, né? Então, alguns exemplos, diretamente ligado aqui à área fiscal e tributária, mas nós temos CNDs das diversas esferas, né, no âmbito trabalhista, previdenciário, criminal, prospectos, né, e imobiliário, ou seja, são certidões tanto
sobre a ótica das pessoas jurídicas, quanto das pessoas físicas, propriamente. Alinhado aos diferentes modelos, né, de CNDs, aí, que é responsabilidade e dever do contribuinte, a gestão, nós temos aí a falta de padronização desses diversos tipos de modelo, ou seja, nós não temos um único ambiente, né, uma única URL organizada pelos órgãos, né, e a padronização. Então, hoje, desses diversos tipos de CND, nós temos aí certidões que são geradas, grande parte delas no modelo 100% online, algumas ainda que requer, né, o protocolo presencial perante o órgão, de diversas URLs, né, nem todas são um web service simples de ser consumido, CNDs pagas e a maioria delas gratuitas, né, e algumas que exigem, né, a comprovação do contribuinte, então, com e sem certificado, né? Então, uma miscelânea de possibilidades, sem padronização, aliada, né, concomitante a múltiplos órgãos que têm autonomia e legitimidade para as emissões propriamente. Então, nós temos aqui centenas de órgãos públicos, né, das diversas esferas, com autonomia de manter, né, de publicar e emitir as certidões. E, por fim, né, a combinação aqui de falta de padronização, diversas, né, miscelânea de possibilidades, vários órgãos, né, com legitimidade, nós temos aqui também um dinamismo no prazo da vigência, ou seja, certidões que a sua vigência é mensal, outras bimestrais, outras trimestrais, semestrais, né, que exige, né, que faça uma gestão, principalmente da vigência, que ela tenha regularidade contínua no prazo, aí, na periodicidade dos prazos. Isso posto, a gente observou uma oportunidade de substituir o que na maioria das empresas acontece de forma artesanal, né, muitas vezes manual, extremamente dependente das pessoas, né, uma oportunidade de automatizar um processo através da tecnologia. Então, a tecnologia passa a ser um aliado do contribuinte e 3 grandes pilares que trazem inovação tecnológica, ou seja, em 80% dos casos, a gente usa o RPA, né, uma automatização através de robôs, de software, para emular as atividades que acontecem, as atividades básicas e manuais, substituída por robôs. Então, onde há uma padronização, uma URL pública, né, os esquemas, os parsers são padronizados, a gente consegue executar todo o processo, né, de monitoramento, emissão, guarda, né, num único bafante, de forma automatizada. Mas o fisco é criativo, né? Então, somente o RPA não é suficiente, né, para garantir a automatização. A gente tem os famosos CAPTCHAs, né, com imagens sonoras, então a gente usa artifícios da inteligência artificial, machine learning, né, para fazer processamento desses CAPTCHAs e emular, né, evidentemente, ensinar o computador a emular uma atividade que seria executada por uma pessoa, né? E, por fim, usamos aqui de integrações, né, das APIs, dos web services que são públicos, né, o reconhecimento de padrões, para fazer as integrações entre as diversas plataformas tecnológicas, né? Isso posto, né, tivesse que resumir propriamente o que a gente está propondo de solução para esse problema, né, uma atividade operacional, é mais uma atividade aí da área, uma plataforma única, 100% nuvem, ou seja, zero de necessidade de preocupação de infraestrutura, né? Tem toda uma preocupação com a governança, com compliance e com a segurança, né? E uma plataforma inovadora que a sua implementação é plug and play, certo? Ou seja, é um conjunto de parametrizações que permite, né, que todo o processo seja controlado e automatizado. Então, a funcionalidade, né, requer, né, uma parametrização inicial das CNDs de escopo de monitoramento, e a partir disso, né, o vínculo dos estabelecimentos, dos CNPJs, a solução faz toda a responsabilidade, todas as etapas de forma automática, desde consultar, emitir, publicar e disponibilizar num único ambiente de forma organizada, né? As principais características disso, né,
seja, alguns pilares que precedem propriamente a utilização. Nós temos uma estrutura forte, né, uma governança aqui com os perfis, então, o cadastramento dos usuários. Hoje a gente tem centenas de clientes, né, que dentro da própria organização, né, os indiretos, os diretos, a folha, a contabilidade, o jurídico, né, passam a fazer uso da aplicação. Então, tem visões diferentes, né, respeitando aí as incumbências, né, de cada departamento. Então, o primeiro parâmetro dos usuários responsáveis, dos estabelecimentos, né, e também, evidentemente, dos CNPJs principais. A gente destaca sempre, né, que a plataforma Plug and Play, e até em virtude do avanço, né, do Lava Jato, anticorrupções e melhores práticas, já temos clientes, inclusive, monitorando a CND dos fornecedores, né? Então, a regularidade das que são públicas, a possibilidade de configuração, né, desses CNPJs, e a gente já passa a ter um monitoramento preventivo dos fornecedores estratégicos, né? Superado, né, essa etapa de parametrização dos cadastros de estabelecimento, empresas, entre outros, né, há a necessidade do vínculo, né, das certidões a serem monitoradas, então, das diversas esferas. Destaco aqui, né, que não é uma limitação tecnológica, mas dasquelas que não são passíveis de monitoramento, a plataforma traz toda uma flexibilidade, né, para que onde eu precisa fazer uma ação presencial, eu consigo submeter as guias eventuais de pagamento e a comprovação, né, do documento emitido ainda fisicamente, e as que são 100% públicas e web service monitoradas de forma automaticamente pela plataforma. Aliado a essa associação, né, um conjunto de parametrização, existe um workflow, né, onde a gente define também, né, de forma automática, as vigências sugeridas, né, para cada tipo de extensão. Como a gente não tem uma padronização, a própria plataforma sugere, né, a remissão e o monitoramento de forma automática. Então, a gente tem todo o processo que roda no back-office para emissão, remissão e automática das certidões. Tudo isso organizado, né, captura, emula, né, os PDFs, as URLs, né, e fica custodiado em nuvem. Então, tem toda uma preocupação, né, em trazer credibilidade dos resultados. Então, o ID, o protocolo, o detalhamento do início, do fim da vigência, e já a associação automática da nova remissão a partir do prazo que precede a sua vigência. E, por fim, né, todo esse processo passível, né, de alertas, né, para o usuário, tem todo um cuidado, né, nas parametrizações, para que não vire um spam dentro da companhia, mas aqui a gente gera lembretes inteligentes, né, dando status, evidentemente, da regularidade, das pendências, das falhas, né, constantemente para os usuários, de todas as rotinas executadas pela aplicação. Isso, obviamente, remete, né, para um detalhamento através do próprio portal, que permite o usuário conferir, compartilhar e gerar relatórios de apoio, né, que dão visibilidade propriamente para todo o processo. Então, isso, evidentemente, minimiza, né, o risco, a exposição e as surpresas indesejáveis, né? Ou seja, passa a ser uma plataforma, uma biblioteca jurídica da companhia, onde eu tenho num único lugar todas as possibilidades das certidões monitoradas de forma automaticamente. Algumas dessas funcionalidades e características refletidas em tela, né? Então, a gente tomou um cuidado bastante grande estudando, né, o comportamento do legislador e tentamos reproduzir, né, grande parte desse resultado de estudo em telas intuitivas e simples, né? Então, de novo, não dá para trazer complexidade, né, numa solução de um assunto relativamente simples. Então, na medida que a gente passa a ter contato na plataforma, a gente consegue configurar, né, individualmente, massivamente, através de cargas, né, e concomitante através de APIs, né? Então, para contribuintes que participam continuamente de processos de licitações, né? Então, isso são documentos que requerem uma atenção com mais intensidade, tudo isso passível de ser consumido, né, pelo próprio front-end ou através
de web service. Então, eu posso configurar novos CNPJs, então tem todo um cuidado, né? Que a gente sabe que o dado é vivo, né? O dado cadastral, então novos CNPJs suprimidas, centros de distribuição, indústria, entre outros, né? E as amarrações dos tipos de certidões a serem monitoradas. Na medida que a gente adiciona, né, o CNPJ, a plataforma permite, né, a configuração por tipo de certidão, então isso pode ser uma amarração massiva, mas a própria plataforma, a partir do tipo de certidão, ele sugere a periodicidade de acordo com a experiência, né, se é mensal, se é bimestral, semestral, para que o usuário já passe a ter visibilidade automática. Toda a fundamentação, né, legal para essas rotinas, devidamente configuradas na aplicação, e na medida que a gente configura, por exemplo, uma esfera, a plataforma habilita todas as possibilidades de certidões monitoradas. Então, destaco aqui, por exemplo, né, no âmbito federal, a gente tem desde as CNDs, né, de Justiça Federal, o ECAC, né, a situação fiscal, então requer, né, é uma premissa, a conexão com o certificado digital, Fundo de Garantia, o INSS, a Justiça Federal, o Ministério do Trabalho, a Receita Federal, o TRT, né, de todos os estados, né, de todas as regiões e assim por diante. Então, são configurações simples, né, o usuário tem total autonomia das configurações, que nos permite, né, precede propriamente as telas de visualizações da própria plataforma. Destaco sobre uma forma simples e organizada, né, uma plataforma bastante intuitiva. A gente procurou trabalhar com uma forma visual, né, dar cores, né, para ser uma aplicação autodidata, né. Então, na medida que a gente tem essas configurações, a gente organiza, né, numa única visão. A plataforma está organizada por tipo de esfera, né, então a ótica federal, estadual, municipal, os alvarás, né, que também é passível de monitoramento, bem como certificados e um conjunto de relatórios. Então, na medida que a gente visualiza por tipo de esfera, a aplicação rapidamente traz a visibilidade do status, né, então, regular, com tendência e irregular, né, da combinação das certidões, o detalhamento, né, dos protocolos, das consultas, o início e o fim da vigência. Todo o detalhamento, né, isso ainda de uma forma de alto nível, né, isso a gente reproduz em dashboards que são atualizados em real time, né, na medida que a gente faz as interações com os web services, mas toda uma preocupação com a governança desse processo, um detalhamento, o conceito de custódia dar lastro, né, para toda vez que eu fizer uma baixa, que eu compartilhar um documento, que eu fizer um download, ter rastreabilidade de tudo que aconteceu. Então, para cada tipo de certidão, né, os IDs, né, que comprovam que a consulta foi emitida perante o órgão, a identificação, né, do CNPJ, quando foi emitida, eventualmente, se, né, numa eventual restrição, se já foi internamente, através do workflow, compartilhada com as áreas de responsabilidades e competências devidas, né, o protocolo de autenticação, a inscrição, né, perante aos órgãos, e automaticamente, né, existe aqui uma inteligência de contagem, né, da vigência, o próprio órgão identifica na certidão, já identificando a vigência, ou seja, quando que tem o vencimento previamente catalogado, para que de forma automática e contínua ela já passe a esquedular a nova remissão próximo do data de vencimento. Então, tudo que acontece, a plataforma guarda o histórico, né, de tal período a tal período, se foi conferido, quando expira o protocolo, o tipo da requisição, e aí as cores, evidentemente, que gera alertas, né, de forma visual, do tipo de regularidade aí da certidão consultada. Adicionalmente, isso é bastante intuitiva, né? A gente consegue, com poucos cliques, né, numa única plataforma, ter todo esse histórico, né? E a guarda desse documento. Então, ou seja, na época, né, eventualmente, a pedido de um processo fiscalizatório ou de uma participação, por exemplo, de uma licitação, a gente tem todo o tracking, né, de quando foi válido, quem visualizou, quem fez o download e toda a possibilidade do histórico do que aconteceu dentro daquele âmbito, daquela certidão, né?
E, adicionalmente, o usuário configura também os lembretes, né? Então, há todo um cuidado aqui em reproduzir, né, lembretes sumarizados, né? Então, a plataforma traz aqui um resumo, né, das certidões que estão regulares, convidando, né, para entrar dentro da plataforma, visualizar e compartilhar e etc., mas que o usuário tenha um monitoramento contínuo e lembretes aí automáticos da aplicação. E tudo isso a gente visualiza através de dashboards e relatórios inteligentes, né? Essa é um exemplo de uma tela encomendada por um dos nossos clientes, né? Que tinha um desafio de olhar, né? Dormir tranquilo, né? Olhar num único lugar e ter a visibilidade rápida, né? Das certidões de escopo de monitoramento do seu respectivo status, né? Então, isso acontece de forma automática na medida que a plataforma consegue, né? As emissões junto perante aos órgãos, ele já traz o status e já dá a visibilidade, né, das certidões que estão próximas de vencimento e a programação automática para nova tentativa. Então, a representatividade, né, analítica, sintética, que a gente consegue prover indicadores da eficiência e da regularidade aí das certidões. Seguramente, né, um pouco da nossa experiência, hoje centenas de clientes utilizando a plataforma de diferentes segmentos, com criticidades distintas, né? A gente sabe da complexidade do nosso modelo, mas hoje a plataforma tem uma abrangência bastante grande de CNDs já monitorada. A gente estima aqui um pouco mais de 1.800 certidões já monitoradas na plataforma. Destaco aqui, né, um desafio principalmente do âmbito municipal, então dos que já são eletrônicos, né, e rapidamente a possibilidade de configuração de novos, então uma abrangência bastante grande de uso imediato, certo? Ou seja, não requer aqui um projeto de implementação, integração, né, e obviamente desenvolvimento de consumo desses dados. Então, do ponto de vista de abrangência, uma plataforma bastante completa das CNDs já monitoradas atualmente. E eu acho que de tudo isso, né, compartilhado, trago aqui os principais benefícios dos clientes já em produção, utilizando a aplicação. Entre elas, né, o principal benefício de evitar ser surpreendido, né? Então, eu consigo, de forma preventiva, monitorar a regularidade, né, das certidões. Isso minimiza, né, o risco de exposição, imagem, né, e o risco fiscal propriamente. Então, uma surpresa pode eventualmente tornar inapto, né, a participação de um processo de licitação. Então, isso minimiza, né, um empréstimo perante uma instituição financeira. Então, isso minimiza essa surpresa aí desagradável em virtude do monitoramento preventivo. Uma maior eficiência e agilidade no processo operacional das pessoas. Então, as pessoas acabam se dedicando em processos de fato, né, que são passíveis de interpretação, de análise, e a gente elimina, né, as atividades operacionais, trazendo uma eficiência e agilidade do operacional da equipe, né? Uma melhora na gestão, nos processos, o fato de ser uma única plataforma, né, traz uma maior segurança. Isso são documentos jurídicos, né? Então a plataforma acaba sendo uma plataforma de biblioteca jurídica aí dos protocolos perante os órgãos, né? Então isso unificado no único lugar, é bastante intuitiva, né? Mais uma vez, não dá para trazer complexidade teoricamente no assunto simples. Evidentemente, né, a eliminação dessas atividades operacionais, e aí, óbvio, já com um escopo bastante grande de abrangência, já uma plataforma passível de ser plug and play e zero de necessidade de preocupação com infraestrutura tecnológica, né? Todos os protocolos de segurança, de ISO, né, para ter toda a informação organizada no único ambiente. Bom, esse eu acho que era o principal contexto aqui da nossa experiência no assunto. Eu permaneço aqui à disposição no chat, vai ser um prazer aqui compartilhar mais detalhes, né, para as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco detalhe da plataforma, da nossa experiência no assunto. Eu deixo meus contatos à disposição, permaneço no chat
e reitero aqui meus agradecimentos pelo convite e pela oportunidade.